Bom, meu nome é Paulo César Lopes de Guzmão, conhecido como PC Guzmão. Comecei no futebol como atleta. Em 1991 eu rompi os ligamentos e aí passei a atuar numa área de comissão técnica, já como preparador de goleiros na comissão técnica do Vasco da Gama. Eu iniciei a minha vida fora do campo, já podendo aliar a minha vida acadêmica à minha vida prática, né? Unindo o útil ao agradável. Em 2001 inicio a minha trajetória como treinador interino e aí começo a minha nova fase, né? Fora de preparação de goleiros, que é já uma área visando totalmente a parte prática, a parte tática do jogo. Vou para o Botafogo, inicio o Brasileiro, vou ao Cruzeiro, enfim, vou chegando até chegar em 2009 aqui no Ceará. Na época, o Geraldo, a gente já havia trabalhado juntos, como adversários, e o Geraldo fez uma ligação, conversou comigo sobre o grupo, e eu já havia visto o Ceará jogando um jogo no Castelão contra o Vasco da Gama e gostei muito da equipe. E ele me perguntou se eu toparia vir para cá. E aí imediatamente me passa uma imagem na cabeça, não me recordo o ano, acho que eu vim aqui com o Vasco da Gama num jogo da Copa do Brasil, no Castelão, e era greve de ônibus. E a torcida do Ceará encheu o estádio, uma coisa de louco. Os torcedores chegando de caminhão, de Kombi, fretavam, aquela loucura, né? Então eu via o tamanho da paixão, aquilo veio logo na minha cabeça. E prontamente conversei com o Evandro, com o Robson, na época, e acertamos a minha vinda. Aqui chegando a gente começou um trabalho, né, realmente de construção. Trabalho na minha chegada, o Ceará a paixão aflorava, mas estruturalmente o clube ainda precisava de muito, né, para que pudesse estar brigando com outras equipes pelo acesso. E ali eu tive a felicidade de poder contar com essas pessoas, um grupo muito forte, um grupo de gestão administrativa do clube na época, que acreditou plenamente naquilo que a gente colocava, que a gente tinha tudo para que o Ceará mudasse, né, a forma de pensar dentro da competição e buscar acesso. Foi um trabalho em que a gente teve muita consistência e principalmente confiança de aqueles que estavam no nosso entorno, porque o início ele foi muito difícil, né? Chegamos a um ponto de chegar na lanterna da competição e as pessoas acreditando num trabalho, acreditando no resultado ao final da temporada, e foi o que nos fortaleceu. Um grupo muito forte, um grupo de jogadores muito forte, que tinham suas lideranças, né? Que não precisavam ter faixas de capitão, e que você sentia e olhava no olho de cada um a ambição e a vontade de querer crescer. Isso nos fortalecia a cada treinamento, a cada jogo, independente de qualquer situação, a gente estava forte entre nós. E isso que nos deu a força que a gente pudesse ter a retomada dentro da competição, e aí buscando passo a passo a nossa posição dentro do G4 e com acesso bem claro na mente de todos. A gente montou um grupo muito forte, consistente, defensivamente e ofensivamente. Então, a chegada de alguns jogadores foram fundamentais, principalmente a do Mota, que chega e com toda o seu conhecimento do clube, né, como torcedor, como profissional, fortaleceu bastante. E isso aí deu uma consistência grande nessa retomada. E aí foram situações onde e até hoje ele é comentado entre os torcedores, a gente montou o trio de ferro e eles davam uma sustentação muito grande. E o trio de ferro não eram só 3 jogadores, né? Lógico, ficaram marcados o Heleno, o João Marcos e o Michel, eles foram os que mais jogaram, mas a gente tinha o Careca, tinha o Jardel, a gente tinha vários jogadores que faziam as funções e faziam muito bem, né? Então a gente foi ganhando essa confiança, essa vitória no Castelão sobre o São Caetano foi muito importante. São Caetano era uma equipe muito forte na época e ele mostrou pra gente o quanto a gente poderia caminhar dentro da competição. E foi isso que aconteceu. A gente entrou no G4 e depois que a gente entrou, a gente não saiu mais. E isso foi a
força do grupo, e quando a gente fala o grupo, não são só aqueles que estão dentro do campo, aqueles que faziam parte e toda uma estrutura que estavam por trás, né? Toda a diretoria, toda a torcida, né? Que embalou juntamente com o time. Apesar de muitos da imprensa, até aquele momento as pessoas não acreditavam, me chamavam de teimoso, porque o time não vinha ganhando e eu vinha mantendo a equipe, eu vinha insistindo na equipe, porque eu via na equipe condições de que pudesse ter uma retomada e que os resultados viessem. E eu acho que essa tomada de posição foi fundamental naquele momento, nesse crescimento. A assistente e o árbitro estavam em cima do lance e confirmar o gol, aquilo ali foi um absurdo. Mas a minha preocupação muito maior era que chegasse ao vestiário, eles escutassem o meu discurso de confiança dentro daquilo que a gente vinha fazendo da competição e em nenhum momento alterasse o nosso comportamento, né? Que a gente tivesse confiança naquilo que a gente vinha fazendo, o que o grupo podia fazer e olhar para frente. Já tinha acontecido, não ia voltar atrás, mas que a gente ia subir contra tudo e contra todos. E eu fui exatamente na coletiva e eu só coloquei o que eu havia falado para o grupo dentro do vestiário. Falei, ó, nós vamos subir, contra tudo e contra todos nós vamos subir, eu garanto. Eu falei, eu garanto que a gente vai subir. Mas essa garantia não é só do PC Gusmão, essa garantia era de todos que estavam dentro do processo e do projeto. Os jogadores, você olhava o brilho no olhar e você via a vontade, né, a gana de conquista. E isso aí sempre deu essa confiança de chegar e afirmar que o nosso objetivo ninguém, independente de qualquer situação, ninguém ia alterar. O jogo mais marcante que fortaleceu muito e mostrou ao grupo que ele estava pronto foi contra o Vasco no Maracanã. Maracanã lotado, o Vasco tira o jogo de São Januário e leva para o Maracanã para ter mais público, mais torcida. E a gente vai em pleno Maracanã contra o Vasco da Gama e faz uma das melhores apresentações do time. A gente ganha de 2-0, mas com controle do jogo, com posse de bola, com chegada, com finalização, sem susto. E ali fortaleceu e mostrou para o grupo que a gente estava pronto para brigar e botar o Ceará onde o Ceará sempre mereceu, que era a primeira divisão. 2012 foi uma condição diferente, né? O time havia sido rebaixado em 2011 e iniciou o estadual muito ruim, de uma forma ruim, né? E aí teve o convite de novo, para que eu regressasse ao clube e participasse de novo do processo de reconstrução. Então eu cheguei aqui, fui recebido com uma festa muito grande pela torcida no aeroporto, né? Então assim, essa empatia, essa troca, essa sinergia minha com a torcida, ela sempre foi muito forte. Isso até me emociona bastante, me arrepia, porque eu lembro exatamente quando eu pisei fora da porta de saída, né, do aeroporto, e a torcida gritando meu nome, e a confiança, a imprensa tentando chegar e a torcida não deixava, então tinha para mais de 200 pessoas me recepcionando. Aquilo ali me fortaleceu ainda mais em participar do clube dessa reconstrução. E naquele momento a gente vinha num momento muito ruim dentro da tabela, né, do campeonato. O time, se eu não me engano, estava na nona ou na 10ª posição, com uma distância muito grande de quem era líder naquele momento. E logo na minha primeira entrevista eu falei que a gente ia tirar essa diferença e que a gente ia fazer a final do campeonato com a vantagem dos resultados a nosso favor. E foi o que aconteceu. Acho que fizemos uma sequência muito boa também, e dali tivemos uma retomada e ficamos invictos, né? O time foi até a conquista da competição, o time fez grandes atuações e conquistou o campeonato com igualdade de condição com o seu adversário. Então foi muito importante marcar com um título, né? A gente precisava marcar com um título e está marcado também na história com conquista. Foi muito importante o título de 2012. O Ceará representa uma parte da minha vida, porque desde a minha chegada aqui em 2009 até hoje, né, 2022, eu nunca tive uma identificação tão grande com o clube, né? Apesar de ter sido criado dentro do Vasco da Gama, um clube que joguei como
como jogador, participei toda a minha vida profissional, mas a identificação, o carinho, a admiração que é recíproca da minha parte, da parte da torcida, isso aí eu não tive em nenhum lugar. Eu sempre tive essa empatia, de chegar aqui na cidade, chegar aqui no clube e saber que isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui é uma parte da minha história, isso aqui meu neto vai ler, meus netos, meus bisnetos vão ver e a história vai estar marcada. Então, assim, isso não tem preço, né? Porque na vida o que a gente leva, quando ela termina, são os valores que a gente adquire, né? Os valores que não tem preço, né? São os valores, a importância que a gente tem, o legado que a gente deixa, a importância que cada um tem dentro da nossa construção, né? Da construção desses valores. E o Ceará é esse. Eu tenho... meus grandes amigos são daqui, meus grandes amigos torcem pelo clube que eu torço pelo Ceará, tenho um carinho, acompanho sempre os jogos do Ceará, mesmo não estando aqui, acompanho. A minha família toda torce para o Ceará e assim, é uma coisa que aconteceu de uma forma natural, né? Essa empatia, e eu tenho a certeza que a gente tem tudo para prolongar isso aí por muito tempo. Paixão, emoção, luta, sacrifício, entrega e amor. Acho que a torcida do Ceará representa tudo isso aí. É uma torcida apaixonada, é uma torcida que se entrega, é uma torcida que ela quer ver o time dela lutar o tempo inteiro, se entregar em lutas, em duelos, em participação. Que quando você mostra isso aí dentro do campo, ela retribui diretamente da arquibancada, né? Imediatamente ela retribui quando ela vê toda essa situação. E em cima disso é que a gente vai estar procurando resgatar tudo aquilo que ela precisa, que ela gosta e o que ela vibra. São grandes desafios, mas eu vejo hoje, na minha chegada, que o clube ele tem todas as condições de retomada em todas as competições, a qual nessa última temporada ele não conseguiu. Ele retomar todo o seu passado de glórias, né? De chegar aonde ele nunca deveria ter saído. Mas para isso a gente vai precisar de todos unidos, né? Um Ceará unido, um Ceará forte, um Ceará com um único pensamento, para que a gente possa construir juntos. Aqui a gente sempre construiu junto. Ninguém construiu nada sozinho aqui, ninguém é dono de nada. E é isso que eu espero, que a gente possa estar junto, forte, nesse processo de reconstrução do clube.